Muito bem, tá aí então o posicionamento do Thiago concordando com a Cid, que está se manifestando no chat, né? Bom, vamos falar agora sobre a Polícia Federal, que citou pelo menos 10 encontros presenciais entre Dias Toffoli e Vorcaro. Esse relatório que aponta uma relação, sim, de proximidade entre o magistrado e o dono da instituição financeira. Relação essa que foi negada pelo Dias Toffoli, né, Darcio? Quero suas considerações em relação a isso, porque, no mínimo, o relatório da Polícia Federal dá conta de que Dias Toffoli mentiu. Até porque eles encontraram uma mensagem, aquele celular que ele tinha colocado uma camada extra de proteção, eles encontraram uma mensagem em que Dias Toffoli convida o Vorcaro para participar do seu aniversário pelo WhatsApp. Olha só, hein? Se a gente não convidar um amigo para o aniversário, fica difícil de entender que relação é essa. Os inimigos a gente não convida, né? Duvido que o Douglas Garcia ou o Thiago convidaria o Lula, por exemplo, para ir para o aniversário. Não teria a menor condição para o aniversário deles. Até porque eles não querem problema no aniversário, né? Imagina alguém lá no aniversário perder carteira, celular, essas coisas. Não é bom chamar esse tipo de gente. Bem, que a relação dos dois está posta, eu acho que todo mundo sabe. No mínimo, uma relação comercial. Afinal de contas, uma empresa vinculada ao Vorcaro comprou o resort da família do Toffoli. Ou melhor, de uma empresa que o Toffoli é sócio. Gente, assim, não tem como negar. Assim como o Alexandre de Moraes, que estava na casa do Vorcaro fumando charuto e tomando vinho. Ou ele vai dizer também que não é amigo. Ele foi abduzido. Ah, não, ele estava sonâmbulo e apareceu na casa do Vorcaro. Desculpa, não tem jeito. A relação está estabelecida. O que a gente precisa saber, e aí sim, é a condução do processo. Aqui eu vou já aproveitar para poder responder a pessoa que perguntou, que falou: até agora ninguém foi preso no caso do INSS. Não. Ele prendeu cerca de 16 pessoas, inclusive o careca do INSS está preso por uma decisão do Mendonça, e o Mendonça manteve a prisão dele. Então, foram 16 pessoas presas assim, de cabeça, notícias que circulam aí pela internet. Né? A gente está acompanhando a CPMI do INSS, um belo trabalho, né, do nosso Alfredo Gaspar, que tem feito um trabalho espetacular, e as prisões estão sendo realizadas. Inclusive, o filho do careca do INSS também foi preso. Né? Então, Romeu o nome dele. Então, assim, o trabalho está sendo feito de forma isenta. Agora, com relação aos próprios ministros do STF, Berenice, aí muda tudo. Porque, assim, a Polícia Federal, ela tem carta branca. Só que a gente viu a reunião interna que eles fizeram, aquela reunião que vazou. Eles falando que era um lixo jurídico. O Flávio Dino falou que o relatório era um lixo jurídico. Por quê? Porque para poder investigar ministro Supremo precisaria de ter autorização do próprio Supremo. Então, assim, como é que a gente vai fazer agora que a gente tem contratos de 129 milhões com parentes? A relação com o Toffoli está estabelecida e não há como dizer que não acontecia encontros, negócios. Infelizmente, esse é um dado da realidade. Só que no Brasil, a gente acostumou a viver num ambiente absolutamente alucinante. No caso de alucinação mesmo. A gente está vendo o que está acontecendo, aquilo ali está exposto na cara de todo mundo, e eles insistem em dizer que não é. Então, por exemplo, olha o que está acontecendo nesse exato momento que a gente está conversando aqui. Servidores da Receita Federal que não podem ter vazado o contrato com a esposa do ministro, não podem ter vazado porque ninguém apresenta um contrato para a Receita Federal, portanto, esse contrato vazou de outra fonte. Ele coloca tornozeleira eletrônica e toma o passaporte de servidores da Receita Federal. Por que eu estou fazendo esse recorte que é importante vocês entenderem? A pergunta é: o que vai acontecer? Eu queria fazer essa pergunta até para o Mendonça. Se por um acaso a Polícia Federal for investigar as relações
cabulosas de Toffoli e Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes determinar a prisão do agente da Polícia Federal que fizesse a investigação. Determinar que o agente da Polícia Federal que for investigar vai usar uma tornozeleira eletrônica e perca o passaporte e fica impedido de sair do país. O que vai acontecer? O que o Mendonça vai fazer? Essa é uma pergunta necessária, porque a gente tem servidor da Receita Federal passando por isso. E por que o Alexandre de Moraes não faria isso com o agente da Polícia Federal? Então, assim, o representante lá da Unafisco, lá, que o Kleber Cabral, ele falou algo verdadeiro. Hoje, é menos arriscado você investigar membros de facção do PCC do que investigar esses sujeitos. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei o seguinte: se o Senado não participar disso, vai ficar muito difícil. Porque quando você envolve o Senado, aí muda um pouco de figura. Porque aí os senadores têm algum poder de fiscalização sobre os atos do ministro do Supremo. Agora, se o Senado não participar disso por meio de uma CPMI, eu acho muito difícil, Berenice, de que esse caso termine com algum tipo de justiça. A tendência é, sim, de terminar em pizza. Por quê? Porque qualquer agente público hoje vai ficar absolutamente aterrorizado de ter que investigar um ministro do Supremo. Eu até diria que essa declaração do Kleber Cabral é em alguma medida até arriscada, porque corre o risco do PCC ou do Comando Vermelho ou de alguma facção dessa processar ele, porque, afinal de contas, está denegrindo aí a imagem do PCC, comparando, né, essas facções aí com esse nível de organização criminosa que faz tanto mal. Eu acho que o pessoal do PCC não é a favor de roubo de velhinha, essas coisas assim, né? Então pode ser até que eles sofram um processo. Então é muito séria a situação que a gente está vivendo.